Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de quinta-feira, idolatria na educação. Vamos analisar esse contexto nessa parte de quinta-feira. Diz assim aí, o antigo Israel estava cercado por povos muito religiosos, pessoas tão dedicadas a adorar e aplacar seus deuses que sacrificavam até seus próprios filhos. Então Israel estava cercado por essa idolatria, era um povo que era sincero naquilo que tinham passado para ele para ensinar, e eles eram tão obcecados à idolatria que eles sacrificavam seus próprios filhos. Eram muitos dedicados, mas totalmente equivocados naquilo que eram passado para eles. Agora, portanto, a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro era uma prática importante da proteção aos hebreus diante do perigo de serem apanhados na idolatria e na adoração falsa e que os cercava. Então, Deus ele tinha um cuidado imenso. Ele mandava muitas vezes os profetas para repreender o povo, para ensinar o caminho que eles deveriam andar, dizer, olha, aqui é o caminho, andai por ele. Então Deus ele sempre mostrava a forma certa. Agora, no entanto, apesar de todas as advertências, eles ainda caíram nas práticas idólatras, contra as quais haviam sido especificamente advertidos. O povo de Israel ainda chegou à idolatria, a ponto também de sacrificar os seus próprios filhos. Eles adoravam esculturas, adoravam animais, adoravam os astros. Então o povo de Israel ainda se deixou levar pela idolatria de outras pessoas que estavam lá. Agora, e nós hoje? Por que a adoração ao Deus verdadeiro, relatando tudo o que Ele fez por nós, é tão importante, especialmente diante dos perigos da idolatria moderna? A Bíblia já deixa bem claro, a Bíblia não fica rodeando, querendo provar a existência de Deus. Pelo contrário, ela diz que Deus existe e ponto. Ela não está dando muita importância à questão de provar que Deus existe. Ela diz que Deus existe e ponto final. E é falado lá também que Deus criou os céus, a terra, a Bíblia mostrando que tudo foi feito por Deus, que a gente somos obra de Deus. Agora, dentro do contexto que a gente vive hoje, aparecem homens que se dizem muito sábios, e esses homens que se dizem muito sábios, com as suas ideias e as suas formas de pensar, conseguem atrair muitas pessoas para o lado dele. E a gente vai analisar um pouco sobre isso. Os costumes do nosso tempo, o jeito de pensar, a forma de querer, já está surgindo a forma de querer modificar a Bíblia de uma forma que venha agradar a sociedade de hoje. E tudo isso está nos tirando a adoração ao Deus verdadeiro. Estamos observando outras coisas em vez de observar o Deus verdadeiro. Agora a questão de costume e cultura do tempo, Marcos capítulo 7, do 1 ao 13, estava acontecendo também no tempo de Jesus. Ali foi uma conversa com os fariseus e a questão de lavar as mãos antes de comer e outras coisas mais. Jesus vai e diz para ele, olha, vocês estão acostumados, vocês gostam muito de observar os costumes do povo, dos anciãos, e tinha tantas coisas que eram colocadas ali, e eles eram rígidos mesmo em observar aqueles costumes, aquelas práticas ali de homens. E Jesus deu um conselho para eles, deu uma advertência, olha, vocês se esforçam tanto em observar as leis dos homens, os costumes dos homens, e deixam a minha lei de lado. E isso há um perigo tremendo. Jesus vem falar para a gente assim, muitas ideias importantes e intelectuais do mundo de hoje estão totalmente fundamentadas em uma visão naturalista da realidade. O naturalismo é uma oposição ao sobrenatural e espiritual, a ideias e crenças de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Então, a visão naturalista é essa, que ela está contra o sobrenatural e espiritual, descarta o sobrenatural e espiritual, automaticamente descarta Deus, e o naturalista é aquele que acredita somente que as leis e as forças da natureza existem, o que está ao nosso redor, pronto, ponto, é isso aí. É isso que é apresentado. Muitas disciplinas na escola são estudadas hoje a partir dessa perspectiva. Muitas
Na verdade, praticamente quase todas é apresentado dessa forma, o naturalismo. Agora, o que geralmente significa que o que é ensinado será contraditório às Escrituras. Podemos ficar tentados a adorar ideias postuladas, teorizadas e colocadas em prática. Isso a gente tem que analisar. Dentro, a gente precisamos entender, somos cristãos, temos a visão bíblica, a visão que Deus apresentou para cada um de nós. E quando a gente se depara com isso, precisamos guardar firme a nossa fé, para não fugir dos conceitos, dos princípios da palavra de Deus. Isso é um conselho para os jovens que sonham em ingressar na faculdade. Antes de ir, se revista da armadura de Deus, se prepara, porque você vai enfrentar um mundo totalmente diferente, um universo totalmente diferente daquele que você vive. Também podemos idolatrar as mentes brilhantes dos filósofos, cientistas e matemáticos que registraram essas ideias. Esse é o perigo que acontece. Olha, uma coisa interessante que a gente vai analisar. Ideias e conceitos de homens, ela não pode de forma alguma se sobrepor às ideias de Deus e os planos de Deus. Deus é infinito, Deus é maravilhoso. E dentro das escolas acontece muito isso. Homens filósofos extraordinários, com mentes brilhantes, eles conseguem fazer com que muitas pessoas, muitos seguidores vão para o lado dele, por ele ter essas ideias, essas formas de coisa. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso existe outra mente que possa se dizer que é brilhante, a de Satanás. Ele distorce muitas vezes a palavra do Senhor e colocam na mente dessas pessoas algo que vai tirar da sua mente aquilo que é de Deus, aquilo que é santo e verdadeiro. O problema é que muitas vezes essas ideias podem entrar em conflito com as Escrituras. Muitas ideias deles são extraordinárias, mas tem algumas ideias que entram em conflito com as Escrituras. E essas ideias a gente precisamos ter cuidado para não se apegar demais e fugir do conceito bíblico. Agora, mais para frente a gente vê. No entanto, como atualmente são ensinados e considerados verdadeiras, as pessoas tentam incorporá-las à educação cristã. Contudo, a única maneira de fazer isso é transigir com a fé, o que geralmente significa distorcer as Escrituras, a fim de tentar ajustá-las às ideias atuais. Não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo rolando aí pelas redes sociais de um pastor que ele falou que precisamos atualizar a palavra do Senhor, fazer com que ela fique para o nosso dia moderno, a aceitação de pessoas, a aceitação de opiniões. A Bíblia não abre espaço para a aceitação de opiniões de crenças. Ela mostra o que deve ser feito e a gente precisa observar o que está escrito na palavra do Senhor. Também fala que não precisamos pegar a Bíblia como sendo uma verdade absoluta. Então, alguns conceitos que estão surgindo na cabeça das pessoas e a gente precisamos gravar em nossa mente a palavra do Senhor para estar firme quando Jesus voltar. Vamos orar? Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem. Nos ajuda, Senhor, a ter em nossa mente a Tua palavra, para podermos responder a todas as pessoas que pedem a razão da esperança que há em nós. Que o Teu Santo e Bom Espírito venha nos abençoar durante esse dia e venha nos conduzir. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.